Desde o dia 7 de outubro de 2023, que o Médio Oriente voltou em força aos noticiários nacionais e internacionais, devido ao massacre horrendo e injustificável que foi perpetrado pela organização Hamas contra a população civil israelita e de diversas outras nacionalidades que estavam presentes na região. Para compreender o que se está a passar, é importante primeiramente referir que não é porque há uma declaração de guerra por parte de Israel contra o Hamas que devemos assumir que a região como um todo, e Israel e os territórios palestinianos ocupados também em particular, estavam em paz há 2 semanas atrás. A violência cotidiana expressa não só em números de mortos, mas também em condições miseráveis de vida, falta de esperança e perspectivas, desigualdades profundas e até encarceramento forçado, como tem sido o caso da população de Gaza desde 2007, que não é uma população livre, embora não tenha sido formalmente condenada, são todos indícios da ausência de paz naquela região, que se tem agravado desde a virada para o século XXI, mas que existe há pelo menos 7 décadas. O que aconteceu é tão horrível quanto previsível e evitável. A maior parte das análises que são feitas nas mídias hoje em dia olha para essa situação como uma falha de inteligência militar, mas há um falhanço maior e mais prolongado no tempo em termos da racionalidade de se colocar milhões de pessoas sob o julgo indeterminado de uma ocupação militar reconhecida cada vez mais amplamente e por quase todas as grandes agências de direitos humanos ocidentais como um regime de tipo apartheid. Há uma violação diária do direito humanitário internacional nos territórios ocupados, que vai desde a privação seletiva de recursos básicos como água e eletricidade, até as expulsões das pessoas das suas casas, demolições, desapropriações, prisões arbitrárias de adultos e até de crianças e restrições de movimento. O caráter algo cíclico dessas escaladas de violência direta que estamos aqui e ali a assistir na região está fortemente relacionado com isso e também com a persistência de relações desiguais e opressoras que são estruturalmente violentas, assim como com a violência simbólica que é reproduzida, infelizmente, de parte a parte. Enquanto essa nota explica o porquê de não ser surpreendente o que aconteceu, embora, como é óbvio, a escala de fato surpreende, ainda estamos a tentar compreender como isso foi sequer possível numa fronteira tão fortemente controlada, é importante referir que nada, absolutamente nada justifica, torna aceitável ou moralmente menos condenável tudo o que estamos vendo nessas últimas 2 semanas, seja em Israel, seja nos territórios palestinianos ocupados. A escalada bélica que já iniciou e tende a se agravar ainda muito a partir do momento em que Israel iniciar a incursão terrestre praticamente inevitável no território da faixa de Gaza, não deverá nos levar a nenhum lugar melhor do que isso, visto que o que se está a seguir é o mesmo caminho que nos trouxe aqui desde o início. É essencial haver uma solução que considere a injustiça que leva a toda essa violência, o que inclui a concretização dos anseios de liberdade e autodeterminação do povo palestiniano. Por esse motivo, devemos olhar para os dias de hoje de uma perspectiva histórica e não episódica, mas é importante fazê-lo sem cair na esparrela das narrativas culpabilizadoras que são instrumentalizadas pelas elites políticas radicais de ambos os lados, que se alimentam da polarização, do extremismo e do medo. Olhar para a história implica reconhecer o caráter assimétrico desta disputa e até que a nomenclatura conflito, embora gere inteligibilidade porque estamos acostumados a utilizá-la, não reflete a falta de opção de uma parcela imensa da população que simplesmente tem se habituado a viver como pode, um dia de cada vez. É por esse motivo que a academia crítica tem cada vez mais utilizado o conceito de colonialismo de assentamento para se referir ao que se passa na região da Palestina histórica e também em outros vários contextos pelo mundo. Quanto ao presente e ao futuro, estamos assistindo a um agravar de uma catástrofe humanitária em Gaza e no momento em que vos falo, sequer foi iniciada a incursão terrestre prometida por Israel nos territórios ocupados. O cerco sobre Gaza se agravou nas últimas semanas, com o governo de Israel a decretar um bloqueio à entrada de bens essenciais, como a água, a comida, eletricidade, gás, combustível, colocando uma população de mais de 2 milhões de habitantes que reside em condições precárias numa pequena faixa de terra, que é conhecida por ser a zona mais densamente povoada do mundo, numa situação de catástrofe humanitária.
é de se referir que, enquanto Israel justifica essa decisão com a retenção desumana de reféns israelitas e de outras nacionalidades que foram pegos de surpresa nessa situação, essa ação está claramente enquadrada na categoria de crimes de guerra, do ponto de vista do direito internacional. Acresce que os discursos de membros do governo, como o ministro da Defesa israelita, deixam claro a dimensão punitiva e vingativa dessa decisão, que considera legítimo que todos os que vivem em Gaza paguem pelos horrores que foram perpetrados por alguns. Essa situação já é amplamente retratada como parte de uma política de longo prazo de punição coletiva, que não é nova, tendo inclusive sido assim referida pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nessa semana. Enquanto todos os olhares estão postos em Gaza, a situação na Cisjordânia não parece também estar a melhorar. Nos últimos anos, temos assistido a um aumento exponencial da violência estatal por parte dos sucessivamente mais radicais governos de Israel e societal também por parte dos colonos que vivem legalmente na região, contra a população palestiniana que reside na Cisjordânia. Desde que Netanyahu assumiu seu sexto mandato como primeiro-ministro de Israel em 2022, apoiado por uma coligação de radicais ortodoxos, que faz com que ele pareça um moderado, e que os discursos sobre a aniquilação do povo palestiniano já sequer são velados e passaram a fazer parte de uma política institucionalizada de Estado. Isso ao mesmo tempo que esse governo, que enfrenta internamente acusações de corrupção e é fortemente movido por interesses individuais, tem passado por intensas contestações internas, tendo toda essa carnificina colocado uma pausa muito conveniente no movimento de mais de 40 semanas de protesto quase diário contra o governo em Israel e o que tem sido denominado de golpe judicial. Por fim, e para dar um enquadramento geopolítico maior a essa situação, é importante lembrar que o que hoje nos referimos como conflito israelo-palestiniano, decorrente de um tardio, mas bem-vindo reconhecimento da identidade dos anseios nacionais do povo da Palestina, já foi no passado genericamente retratado como um conflito árabe-israelense, o que nos chama a atenção para o caráter regional e de potencial escalada dessa situação. Se os esforços internacionais têm agido muito no sentido de proteger a população civil em Gaza da fúria das forças de defesa israelitas, por outro lado, também o fazem porque não é do interesse das grandes potências que haja um efeito de contágio que implique o envolvimento do Líbano através do Hezbollah ou do Irão, que já indiretamente está relacionado com essa situação através do financiamento constante do Hamas, obrigando a uma entrada ativa dos Estados Unidos nessa guerra. O futuro não parece promissor e, infelizmente, são as populações civis de ambos os lados, feita a ressalva da proporcionalidade, que tenderão a pagar a fatura de mais uma onda de violência que muito serve aos que beneficiam da manutenção do status quo e da normalização do estado permanente de conflitualidade latente.